O Santos, através de nota oficial no feriado, deu detalhes dessa nova lesão do Neymar. O diagnóstico foi levado a público, é preocupante, evidentemente, e nós vamos falar desse mar de incertezas que virou, quer dizer, não é que virou agora, né? Já é há algum tempo a carreira do Neymar. Não digo a permanência do Santos, não digo a passagem no Santos, porque eu acho que ela vai seguir depois do dia 30 de junho, que é o dia limite desse contrato de 5 meses que ele assinou, porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito, não tem outro caminho para o Neymar, como não tinha quando ele saiu do Al Hilal. Eu acho que vocês ficam nesse papo aí de Major League Soccer, e ele vai para MLS. Gente, não é tão automático assim quanto as pessoas pensam. O Neymar de hoje, 2025, ele não pega o telefone e liga pro empresário e fala assim: me bota num time da MLS, quero jogar lá semana que vem. Porque precisa ver se os caras lá vão querer, e eu duvido. Hoje eu duvido. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 350 mil inscritos por aqui. Bom sábado pra todo mundo. Deixo com vocês aqui o QR Code da AG. Fim de semana chegou, Brasileirão rolando, mais uma rodada começando. Tem 2 clássicos hoje, tem Vasco e Flamengo no Rio, tem um Grenal espetacular em Porto Alegre. Você pode fazer a sua fezinha com responsabilidade numa plataforma autorizada a operar pelo governo federal. QR Code na tela, vem pra AG. Eu vou ler a nota do Santos, a nota oficial que foi divulgada ontem. Aliás, durante o dia, havia até uma dúvida se o Santos iria dar detalhes dessa lesão, se o diagnóstico seria revelado ou não. Ficou um mistério no ar, e aí o Santos acabou, no fim da tarde, já início da noite de ontem, feriado, soltando essa nota. Vou ler para vocês aqui, uma nota não muito extensa. Depois de recuperado de lesão muscular e ainda em treinamento para ganho de massa muscular, o jogador Neymar Júnior retornou aos jogos e no primeiro tempo da vitória sobre o Atlético Mineiro sentiu um novo incômodo na coxa esquerda. Passou por exames de imagem e foi constatada uma nova lesão, agora no músculo semimembranoso, ok? Músculo semimembranoso, ele fica a região onde ele fica é na parte posterior da coxa, e ele é um músculo muito importante para extensão de quadril, flexão do joelho, até mesmo para rotação interna do joelho. É um músculo muito importante. E é um músculo diferente, é um local diferente da lesão anterior. Então, é uma nova lesão do Neymar. Não é que ele machucou a mesma coxa novamente. Ele machucou um outro músculo agora. Entendeu? A lesão anterior foi num outro músculo e ela não voltou. O problema agora é em outra região da coxa, né? Na região posterior da coxa. Então vamos seguir a leitura da nota aqui. Camisa 10 do Peixe já iniciou o tratamento do CT Rei Pelé, e aí eles dizem aqui, não houve nenhum tipo de recidiva quanto à lesão anterior. Em paralelo, o atleta vai seguir o trabalho de fortalecimento muscular, sempre tentando chegar em índices musculares melhores, a fim de evitar novas ocorrências. Esse ponto aqui é muito importante, e o chato aqui vai voltar a perguntar: quem foi o responsável pelo planejamento de minutagem do Neymar assim que ele começou a sua nova passagem pelo Santos? Quem foi que decidiu que depois de jogar 45 minutos contra o Botafogo na sua estreia, o Neymar deveria ir para Novo Horizonte, num domingo, 4 da tarde, no auge do verão, com o calor que a gente sabe que faz no interior de São Paulo, com o nível de exigência de um jogo depois de 3 dias... Quem foi que bateu no peito? Quem foi que se responsabilizou por isso? O departamento médico do Santos deu esse aval ou o Neymar impôs a sua escalação? Por um desejo de voltar, por uma ansiedade de voltar a ter uma sequência e também mirando a data FIFA de março. Isso pode ter gerado as 2 lesões musculares que o Neymar já sofreu desde que retornou ao Santos? Pode. Eu não duvido. É muito comum lesão muscular em jogador que volta de LCA. Por isso tem que ser uma volta com muita cautela. E talvez tenha faltado essa cautela na volta do Neymar. Esse para mim, é um ponto muito importante que precisa ser esclarecido, mas não será, né? Ninguém dentro do Santos vai falar, não, fomos nós aqui, eu fui o responsável. Ou então, não, foi o Neymar. A gente recomendou que ele não jogasse, mas ele quis ir e aí não tem como segurar.
Ele jogou 75 minutos em Novo Horizonte. Ele jogou 90 minutos em Limeira. Não sei se havia necessidade. Enfim, então agora, pelo que a nota está dizendo, é o seguinte: agora vai parar de vez e só vai voltar quando tiver 100% de segurança de que foi feito o fortalecimento muscular, de que é a hora. O Santos não deu prazo para retorno. O Lucas Mussetti, que é sempre muito bem informado sobre o Santos, setorista do Santos no UOL, diz que a estimativa lá com a qual se trabalha internamente é de aproximadamente um mês. Um mês daria metade de abril, segunda quinzena de maio. Então nós estamos na segunda quinzena de abril, daria segunda quinzena de maio. O contrato dele vai até junho. Então eu fui pegar até aqui a tabela que o Santos vai ter pela frente agora nos próximos meses, nas próximas semanas. Vamos imaginar aqui uma hipótese otimista de um mês. Eu acho que pode durar mais. E se for necessário durar mais, tem que durar mais. Se for necessário, é o seguinte, ó, até 30 de junho, quando termina o contrato, não dá pra botar no campo. Tá bom, não dá pra botar no campo. Ah, mas e se não renovar? Vai renovar, porque não vai ter jeito. Mas daqui a pouco eu chego lá. Ah, mas e se não renovar? Amigo, ter o cara em campo sem condições físicas e não ter é a mesma coisa. Convenhamos, por mais que o Neymar seja genial com a bola no pé e mesmo longe das condições físicas ele ainda consiga gerar uma ou outra oportunidade, um ou outro passe-chave, um ou outro lance de perigo, mas é algo muito pontual, que no alto nível não adianta, não faz diferença, não gera impacto. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de alto nível. Pode não ser a principal liga do mundo, pode não ser do nível de La Liga, de Premier League, mas é uma excelente competição de nível técnico, de nível físico, e o Neymar não consegue jogar nela. Então, ter em campo, como teve quarta-feira, e não ter, na boa, é a mesma coisa. Então não tem que ter essa preocupação. Ah, não, ele tem que voltar a jogar até o final de maio, porque aí depois só vai ter mais um mês de contrato e eu não sei se ele vai ficar, então a gente tem que espremer essa laranja. Gosta? Tem que espremer o suco. Cara, não tem o que espremer aí, não. Tem que espremer nada agora aí. Agora é parar totalmente para fazer todo o processo devido. Se esse processo durar um mês, que dure. Se durar 2 meses, que dure. Se durar 3 meses, que dure. Porque nós estamos falando de uma situação muito delicada. A gente está falando de um jogador de 33 anos que parece muito mais perto do fim da carreira do que qualquer outra coisa. Aos 33. Aos 33. Então, é a hora de parar. Então, esse para mim é o ponto mais importante dessa nota oficial que o Santos soltou na noite de ontem. Trabalho de fortalecimento muscular será realizado a fim de evitar novas ocorrências, sempre tentando chegar em índices musculares melhores. Posso até interpretar aqui, quando a nota fala em chegar a índices musculares melhores, eu posso interpretar que os índices musculares atuais que ele atingiu e que foram considerados suficientes para colocá-lo em campo, não eram tão satisfatórios assim. Não é verdade? É uma leitura possível desse parágrafo aqui da nota, né? Tem mais 3 parágrafos curtos aqui. Ele será reavaliado periodicamente para acompanhamento e novas definições do tratamento. É sabido que essas intercorrências poderiam ocorrer devido ao tempo de inatividade. Sim, lesões de LCA, 1 ano de recuperação, lesões musculares ocorrem mesmo, já é a 3ª desde que ele voltou em novembro. Foi decidido juntamente com o staff e o próprio atleta que este trabalho de recuperação continuará. E, se necessário, novas abordagens serão realizadas a fim de alcançar os valores ideais para a volta dos gramados. O último parágrafo reforça o que diz o trecho final do primeiro parágrafo. Só vai voltar, amigão, quando tiver ok para voltar. Ah, mas se ele tiver um pouco ok, não volta. Ah, não, mas dá pra dar um gásinho aqui, dá pra forçar pra jogar 45 minutos. Não. Ou ele tem os índices satisfatórios musculares, ou o fortalecimento é feito como tem que ser feito, porque não adianta, gente, não adianta. O Neymar tem um histórico gigantesco de lesões. O Neymar não consegue jogar há muito tempo 30 jogos no ano. Há muito tempo. O Neymar não consegue bater 30 jogos. Porra, você imagina, o futebol brasileiro, os clubes aqui jogam 75, 78, até 80 jogos no ano. Impossível, impossível o Neymar conseguir acompanhar isso aqui com a média de jogos que ele tem nos últimos anos. E a cada ano que passa, ele vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil recuperar, é evidente.
O corpo vai sofrendo com o acúmulo de lesões, de pancadas, de tratamentos, cirurgias, fisioterapias, vai e volta, aí tem lesão muscular no músculo tal, depois tem lesão em outro músculo, E você tá ficando mais velho e é mais difícil. É cada vez mais difícil a situação do Neymar. E por ser tão difícil a situação do Neymar, eu não acredito em qualquer possibilidade de saída do Neymar do Santos depois do dia 30 de junho. Eu ficaria, não tenho essa informação, tá? Aliás, o Ricardo Martins ontem na TNT Sports deu a informação de que o contrato deve ser renovado. Ele tem a informação de que a coisa está caminhando para estender o vínculo até a Copa do Mundo. E eu não tenho essa informação, mas confio muito no Ricardinho, que é muito bem informado sobre o Santos. Beijo pro meu irmão Ricardinho. E independentemente disso, eu também não acredito em uma saída do Neymar do Santos, porque não tem como. Com todo respeito, cara, com todo respeito, nenhum clube do mundo hoje, do mundo, vai querer o Neymar. Do mundo que eu tô falando, assim, que tem alguma relevância esportiva, né, seja técnica ou econômica. Major League Soccer não é uma referência técnica, mas economicamente é uma liga forte, né? Não tô falando da liga peruana, todo carinho, não tô falando da liga equatoriana. Até lá eu acho que ia ser difícil de jogar. Hoje, os caras ficam, não, tem que ir pra Major League Soccer, pô, é o caminho que vai sobrar pra ele. Eu não sei, cara, por dois motivos, né? Primeiro porque, como eu tenho dito a vocês, eu comecei a acompanhar agora a MLS, confesso, sou muito transparente, nunca parei pra assistir um jogo. Agora, eu vou transmitir jogos, eu já transmiti 2. Então eu preciso me inteirar sobre o campeonato, eu preciso assistir o campeonato, eu assinei lá o pacote do campeonato, eu vejo jogos ao vivo, eu vejo o resumo da rodada, eu tô me inteirando sobre o campeonato. E o que eu vi nas primeiras semanas de Major League Soccer que assisti foi um ritmo de jogo muito intenso, muito corrido, muito acelerado. O Neymar de hoje, pode ser que daqui a 3 meses, 6 meses ele consiga. O Neymar de hoje, 19 de abril de 2025, com todo respeito, tá? Sofre pra jogar lá. Então esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, pela condição física atual do Neymar, não é tão automático assim um clube da Major League Soccer querer o Neymar. Sei que são 30 equipes lá, 30 franquias. Pô, Jorge, não é possível que das 30, uma pelo menos não queira. Eu acho muito difícil. Porque não é um investimento barato. O Neymar nunca chega por preço baixo para lugar nenhum. Ah, Jorge, mas ele não ganha aqui nem 5% do que ele ganha no Al Hilal. Sim, mas ainda são vencimentos altíssimos para a realidade do futebol brasileiro. Tem 1 milhão lá fixo, mas os gatilhos que chegam a 5, 6 milhões, é muito alto o salário. E você pagar o salário para o cara que não joga. Além de... Aí, pegando esse ponto, esse gancho, quero voltar para a realidade do projeto Neymar no Santos. Vocês lembram aqui que o meu maior temor, bati muito nessa tecla, quem é inscrito assíduo vai lembrar. Quem é só vagabundinho como é que fala, meu Deus? Porta-voz, boca de aluguel de pilantra, vai só ficar, ué, Jorge, você não ficou lá feliz porque o Neymar ia voltar? Não, imagina, o santista tinha que ficar triste quando o Neymar chegou. O santista tinha que ficar arrasado. Meu Deus do céu, que coisa, né? Porque não havia nenhuma identificação, Neymar nunca ganhou nada por aqui, né? Nunca deixou uma história linda no Santos. Imagina, não tinha que ter comoção nenhuma, ninguém tinha que ter ido pro estádio ver o Neymar. Imagina, bobagem. As pessoas agora, elas querem determinar as emoções que os outros vão sentir. Os caras começaram um debate se o Corinthians tinha que comemorar o título paulista ou não. Imagina, você ganha do teu maior rival, impede um tetracampeonato do teu maior rival, volta a ganhar um título depois de 6 anos. Ah, mas não vou comemorar não. Sabe por que eu não vou comemorar? Porque senão o pessoal do Twitter vai ficar incomodado, vai ficar ofendido. Vai pro inferno, né? Vai pro inferno. Então, vocês vão lembrar, quem é público aqui mesmo do canal, quem tá comigo nessa, quem é honesto nessa jornada comigo, vai lembrar que eu sempre disse isso aqui, sempre. Olha, pro projeto Neymar dar certo do Santos, ele precisa estar em campo. Só pegar os vídeos aqui, é ou não é verdade? Sempre disse isso aqui. Por mais que tenha ficado feliz com o retorno, como torcedor, por mais que tenha ficado empolgado com o retorno, esperançoso de que... Porque ali a gente... Quando o Neymar vem, assim, depois de ouvir tudo que a gente ouviu do Jorge Jesus, depois de saber o que a gente sabia do Al Hilal, o Neymar com dificuldades para fazer movimentos básicos até em treinos,
O que fazia o santista acreditar em alguma coisa era fé apenas. Não tinha nada sólido, sabe? Não tinha nada concreto para se apegar. Pô, o Neymar vai chegar, vai se recuperar, porque, poxa, os níveis físicos dele hoje estão bons, porque ele tecnicamente ele tá entregando, porque ele tá jogando, porque ele tá contribuindo. Não tinha nada. Não tinha nada, era só fé. Era só fé. Mas aí, como eu sempre digo, é muito importante você considerar o contexto. O Santos veio da segunda divisão do Campeonato Brasileiro com um presidente irresponsável, um presidente que anunciou na virada do ano que tinha treinador e não tinha. E não tinha reforço nenhum, praticamente contratado, o elenco frágil. O santista olhou e falou, porra, vem, Neymar. Vem, porque pelo menos ele vai trazer patrocínio, ele vai trazer relevância para a marca. E o Santos explodiu de ganhar seguidor em rede social logo depois do anúncio do Neymar. Explodiu, foi deixando os rivais para trás, foi crescendo, virou escolha prioritária das emissoras de TV. Campeonato Paulista, depois que o Neymar chegou, todo mundo queria fazer jogo do Santos. A TV aberta queria jogo do Santos o tempo todo. Né? O jogo do Santos virou o Prime, virou o Nobre. Por quê? Por causa do Neymar. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Esse impacto imediato já foi fantástico para o Santos. Esse ganho de imagem já foi maravilhoso para o Santos. Mas o projeto não é só isso. Como eu sempre disse aqui neste canal, sempre, para que o projeto de uma contratação de um jogador de futebol valha a pena, seja plenamente executado, ele tem que jogar, porque senão não adianta. Porque a marca quer estar com o Neymar, mas o Neymar tem que estar no campo, para que essa marca seja exposta. Se o Neymar não estiver no campo, não adianta. Você vai expor a marca onde? Na sala de fisioterapia? No departamento médico do Santos? Na sala de cirurgia? Porra, não tem como. Ele tem que jogar. E o Neymar não consegue jogar. Se ele não conseguir jogar, ok, o contrato vai continuar, porque não vai ter muita escolha. Né? E acho que o Santos, na situação em que está, o Santos não é o Palmeiras hoje, gente. Desculpa, santista, de eu ficar citando o rival, mas caramba, a gente tem que olhar para quem está no topo. Né? O Santos hoje não é o Palmeiras. O Palmeiras, a Leila Pereira na época falou, não vou trazer jogador aqui para jogador em recuperação, jogador que não tem condição. Ela estava certa. E o Palmeiras pode se dar a esse luxo. Pô, presidente, mas é o Neymar talentoso, tá bom, nós não precisamos. O Santos precisa, mesmo desse Neymar arrebentado aí, o Santos precisa. O Santos precisa ter esse cara com um pingo que for de esperança de um dia ele voltar, sei lá, daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, voltar e fazer a diferença para um clube que hoje é mal gerido, um clube que hoje está vivendo de visões amadoras de gestão, um clube mal tocado, um clube que foi parar na segunda divisão, um clube com uma dívida aumentando, um clube com arrecadação pequena, um clube cheio de problemas. Esse clube cheio de problemas precisa desse Neymar, mesmo assim. Infelizmente, tá? Eu acho que seria bom o Santos chegar de repente, se o Santos pudesse e avaliasse que, olha, tá difícil, né? Temos aqui uma segurança de que o Neymar vai poder. Pô, então vamos cada um pro seu lado. O Santos também não pode fazer isso não, cara. Ele não pode abrir mão daquilo que o Neymar hoje agrega, do que o pai do Neymar está fazendo pelo clube. Precisou o pai do Neymar chegar para reformar vestiário, para reformar camarote. Isso, o Santos precisa ou não precisa? O torcedor tem a esperança do pai do Neymar trazer investidores para o clube virar uma SAF e tal. O clube está nessa situação. O clube está precisando. Agora, o projeto ele só será realmente bem sucedido. Ele só terá alguma chance de ser bem sucedido, refazendo, se o Neymar jogar. Então ele chegou dia 1 de fevereiro, ele assinou dia 31 de janeiro, né? 30 de janeiro. 30 de janeiro ele assinou. Aí ele estreou contra o Botafogo no dia 5 de fevereiro. Depois ele se machucou na semana do dia 2 de março, depois do jogo contra o Red Bull Bragantino. Ficou 42 dias fora. Então veja, ele chegou 30 de maio e ficou disponível até 2 de março. Ele ficou 1 mês disponível. Depois ficou 42 dias fora. Voltou, jogou 2 partidas, machucou de novo. Vai ficar pelo menos mais 1 mês fora. Então ele chegou, jogou 1 mês, machucou 1 mês. Voltou, jogou 2 jogos, machucou, vai ficar mais 1 mês fora. Muito complicado.
muito complicado. No campo, o retorno técnico, ele é baixo. Algumas boas atuações do Paulista, é verdade. Gol olímpico em Limeira. Uma boa atuação contra o Red Bull Bragantino, quando ele sai aos 31 do segundo tempo nas quartas de final, com direito a gol e tudo mais. Mas precisou contra o Corinthians, não estava disponível no jogo mais importante do Campeonato Paulista. E no Campeonato Brasileiro até agora, não deu para contar com ele. Primeiro jogo dele como titular, ele só aguentou jogar meia hora e sentiu a coxa de novo. Então, o retorno técnico não veio. Retorno de marketing, retorno midiático, ele está vindo. Mas uma contratação de um jogador de futebol tem todas essas questões que precisam caminhar lado a lado. O marketing andou, tá andando. Minimamente tá andando. No campo não tá. Então, vamos ver. Agora, o desafio é achar essa reposição dentro do elenco ou no mercado. A janela tá fechada. A não ser que você traga alguém, né, livre. Porque quem é o cara que vai fazer a função? É o Roleiser? Não tem ido bem nessa função. É o Tassiano? Eu não acredito. É o Pituca? Acredito menos ainda. E o Santos, nesse momento, precisa achar uma solução para a ausência do Neymar sem um treinador efetivo no cargo. Já ouvi burburinho aí de manter César Sampaio. Futebol brasileiro é um negócio assim... maravilhoso, né? Ganhou o jogo contra o Atlético Mineiro. Então vamos levando. Aí se perde o clássico amanhã. Realmente, né? Não tem condição, César Sampaio. Precisamos contratar. Cara, dá uma preguiça essa ausência de convicção. A convicção baseada única e exclusivamente no resultado. Não é que para ignorar resultado não, mas única e exclusivamente no resultado, sério? Não dá. Enfim, o panorama é esse. Não é nada animador, tá? Nada animador. Agora... prefiro que ele fique 1 mês, 2 meses, 3 meses fora se precisar. Vai voltar só depois do Mundial, tá bom. Vai voltar recuperadão mesmo. Fortaleceu a musculatura, tá bem, os índices nos exames estão ok, beleza, sem precipitação. Pô, ele voltou nesses 2 jogos com proteção na coxa. Pô, cara, você olha um jogador que ficou 42 dias se recuperando de uma lesão muscular, ele volta com a coxa enfaixada, você fala, pô, esse cara não tá inteiro ainda, então que volte só quando tiver inteiro. E se não tiver inteiro mais, não tem condição de... aí beleza, aí senta, conversa, toma uma decisão, talvez o Neymar tenha que tomar uma decisão sobre a própria carreira, mas tem que parar agora, stop, vambora, tratar, cuidar, e que o Neymar faça com precisão, com dedicação, todas as etapas desse processo de recuperação. Isso vai ser muito importante. Não adianta, não cai do céu. O Pedro voltou em 7 meses de um LCA. Com um nível alto de dedicação no dia a dia para se recuperar da lesão. Cumprindo todas as etapas que são necessárias para a recuperação de uma lesão. Inclusive descanso, inclusive repouso. O Neymar precisa se conscientizar disso. Talvez seja a última chance. Like no vídeo se você ficou até o final. Bom sábado, juízo e tchau.